Deus, te damos graças por tudo. Te damos graças por aqueles que foram escolhidos por ti, como o apóstolo Paulo, para anunciar o Evangelho. E que este mesmo Evangelho que foi pregado pelos apóstolos, seja Paulo, seja Pedro ou os demais, que essa mesma mensagem seja anunciada e pregada aqui hoje. Porque nós pregamos o mesmo Cristo que veio, morreu, mas ressuscitou. E por isso nós cremos que Ele, o ressurreto, há de falar conosco do céu nesta manhã pelo seu Espírito. Senhor, se entrou alguém aqui confuso, esteja iluminando as mentes. Se entrou alguém aqui, Senhor, com coração frio, esteja aquecendo os corações, enchendo de fé. Se entrou alguém aqui desesperado, encha de esperança. Se entrou alguém aqui em pecado, conceda arrependimento. Mas que ninguém saia, Senhor, que ninguém saia da forma que entrou. Por Cristo eu oro. Amém. Graças a Deus. Nós vamos hoje para a parte 52 da nossa série de mensagem, parte 52. Vamos para o capítulo 8. Então, na semana passada, nós terminamos o Sermão do Monte. Eu sempre fico triste quando termino um sermão assim, porque a gente passa tanto tempo nele. Mas o Sermão do Monte termina no capítulo 7. E agora nós vamos ao capítulo 8, nós vamos ler um trecho que fala sobre um milagre de Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre um milagre de Jesus. E o título de nossa mensagem é Jesus maior do que Arão. Jesus maior do que Arão. Quem é Arão? Se você não sabe, você vai descobrir hoje. E você vai saber porque Jesus é maior do que ele. Jesus é maior do que todo mundo. Vamos ler agora sobre o capítulo 8, Evangelho de Mateus. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 8, versos 1 ao 4. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Muito bem. Esse é o texto que nós vamos estudar. Em primeiro lugar, veja que é dito aí, descendo ele do monte. Isso é uma referência ao local em que ele estava, onde ele pregou o sermão do monte. Então, ele desceu do monte e havia uma grande multidão seguindo Jesus. Preste atenção nesse detalhe. Havia uma grande multidão seguindo Jesus e, em contraste com essa grande multidão, houve um leproso que chegou perto de Jesus e o adorou. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero falar aqui para vocês sobre uma perspectiva a respeito desse leproso, em que você vai entender que essa lepra que esse homem tinha, nós não sabemos há quanto tempo ele tinha essa lepra, mas eu quero mostrar para vocês que essa lepra foi o que permitiu que ele tivesse uma grande bênção. Essa lepra, essa doença tão triste, essa doença tão grave, permitiu que ele recebesse uma grande bênção que a vasta maioria das pessoas que existem e que já existiram nunca receberam. A propósito, para quem não sabe, a lepra, que é uma doença que ainda existe, um dos países do mundo que mais tem essa doença é o Brasil. Então, o Brasil, ao lado da Índia, estão entre os países, junto com a Índia, estão entre os países que mais têm lepra, principalmente em lugares onde você tem graves problemas de higiene. No Brasil, existem muitos lugares assim, e muita contaminação, e acaba
criando doenças que em outras partes do mundo é praticamente abolido. Então, tem lugares do mundo que essa doença praticamente não existe mais, e infelizmente o Brasil é um dos que mais tem. Então, aqui eu quero dizer que essa doença tão triste que em nossos tempos, na maior parte do mundo, foi removida ou não existe mais, essa doença tão triste permitiu que este homem recebesse uma das maiores bênçãos que já existiu. Qual foi essa grande bênção? Foi a bênção de ser curado? Vocês viram que aquele foi curado. E a resposta é não, essa não foi a maior bênção que ele recebeu aqui. A maior bênção que ele recebeu aqui foi o grande privilégio de ver Jesus face a face. O grande privilégio de ver Jesus face a face. Antes de eu explicar o quanto que isso é um grande privilégio, eu quero que você se pergunte o seguinte, vou falar aí, pense na sua esposa. Pense na sua esposa. Você é casado, pense na sua esposa. Pensou? Vem um rosto na sua mente, né? O rosto da sua esposa. Talvez ela tenha sentado aí do seu lado. Pense no seu filho. Pensou? Vem o rosto do seu lado. Pense no presidente do Brasil. Pensou? Não foi tão legal assim, né? Igual pensar na sua esposa. Tá, agora pense em Jesus. Pensou? Bom, se você pensou em algum rosto, esse rosto não é real. Se você pensou em algum rosto de Jesus, esse rosto não é real. Como assim esse rosto não é real? Eu já vi 1 milhão de fotos de Jesus, pastor. Pintura, quadros, esculturas. Na verdade, você nunca viu uma pintura de Jesus. Sabe por quê? Vou te explicar, você vai entender. Imagina que você chega hoje lá na minha casa, tá? Você chega hoje na minha casa e aí tem uma foto lá na minha casa de um homem loiro, de olhos verdes, bem branco. Aí fala assim, quem é esse cara aí? Esse aqui sou eu. É minha foto. Você fala, não, isso aí não é foto, não. Isso aí não é você. Ou fala assim, deixa eu te mostrar a foto da minha esposa. Aí eu mostro a foto de uma mulher bem morena, bem morena assim, bem baixinha e gordinha. Isso aqui é minha esposa. Você não é esposa, não. Não é a sua esposa. Não é. Por quê? Porque ela não é assim e nem eu sou assim. Então, deixa eu dizer uma coisa que a maioria dos brasileiros não sabem. As pessoas que conheceram Jesus não deixaram um quadro dele. Dentre os 12 apóstolos, não tinha nenhum pintor. Não tinha nenhum pintor. Então, quem viu Jesus não pintou um quadro dele. Todos os quadros de Jesus que existem, todas as esculturas de Jesus que existem, foram pintadas séculos depois. Então, eu vou te dizer uma coisa. Imagina que daqui a 500 anos, alguém que não me viu, alguém que não me conheceu, vai pintar um quadro dele, meu. Vai falar assim, eu nunca vi uma foto do Frank, eu nunca conheci o Frank, mas 500 anos depois eu vou pintar um quadro dele. Você acha que ia ser parecido comigo? É óbvio que não. E aí, dentro disso, eu quero te lembrar de outra coisa. E a gente vai entender o ponto aqui. Por que quando Jesus foi ser preso, vocês lembram que quando Jesus foi ser preso, por aqueles homens perversos que prenderam Jesus, o que eles tiveram que fazer para conseguir prender Jesus? O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que contratar Judas Iscariotes. Eles pagaram 30 moedas de prata para falar, Judas, nos mostra quem é. Judas, nosso quem é? A pergunta é por quê? Por que eles tiveram que contratar Judas para dizer quem era Jesus? Porque naquela época não tinha sua Instagram, não tinha Facebook e nem tinha sua foto no jornal. Então, como é que eles iam saber que eles estavam prendendo a pessoa certa? Tinha que ter alguém de perto, tinha que ter alguém de dentro do grupo dos apóstolos que fosse um traidor e eles iam ter certeza. Então, o que eu estou mostrando com vocês com isso é que Jesus, ele não
o seu rosto não era conhecido pela maior parte das pessoas. É porque a gente vive numa época que tem televisão, a gente vive numa época que tem foto, que tem Instagram, todo dia você bota a tua cara lá no Instagram. Não tem como ninguém saber quem você é. Naquela época não tinha nada disso. Então as pessoas ouviam falar de Jesus, elas ouviam falar de Jesus, elas até iam na pregação de Jesus. Agora pensa aqui, Jesus estava sempre cercado por uma multidão. Jesus estava, o Sermão do Monte, você não tem que pensar numa situação igual essa aqui, que tem pouquinha gente aqui dentro, não. Você tem que pensar milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu te pergunto, qual era a chance de você conseguir chegar perto? Você acha que era fácil? Chegar perto? Não, você ia estar lá no público, você está no Sermão do Monte, tem a multidão na tua frente, todo mundo querendo chegar, e Jesus pregando, você ia ver Jesus à distância. Depois você ia voltar para casa. Tenta imaginar como é que eram as coisas naquela época. Não era simples você chegar perto de Jesus. Não era fácil chegar perto de Jesus, porque todo mundo queria chegar perto. Tem passagens que mostram que Jesus teve uma vez que ele teve que ir para um outro lugar para tentar ter um tempo a sós. E daqui a pouco surgiu a multidão do nada, encontraram ele e estava lá a multidão de novo. A verdade, tem um sermão de Jesus dentro de uma casa que os caras, no desespero, chegaram ao ponto de fazer um buraco em cima no teto e descer por ali para chegar na frente de Jesus. Era muita gente. Então, ver o rosto de Jesus, igual você está vendo o meu assim de pertinho, era um privilégio para poucos. Você não sabe como é o rosto de Jesus, e a maioria das pessoas que viveram naquela época também não. Mas sabe quem tinha mais chances de ver o rosto de Jesus? Os mais miseráveis. Os mais doentes, esses viam o rosto de Jesus, porque esse Jesus ia até eles para curá-los. Então, se você não fosse doente, se você não fosse leproso, se você não fosse cego, se você tivesse uma vida normal, você ia lá no Sermão do Monte, você ia ouvir, você ia ver a distância, você ia voltar para casa. Mas se você fosse um leproso, se você fosse um cego, Jesus ia chegar perto de você, iria impor as mãos. E ali você receberia o mais glorioso privilégio que qualquer ser humano tem, que é ver o rosto de Jesus, sorrindo para você, te abraçando, impondo as mãos e dizendo: seja curado. Eu vou dizer para vocês, se eu nascesse naquela época, eu iria querer ser doente. Não porque é bom ser doente, mas porque eu saberia que aquela doença seria curada e me aproximaria e me colocaria diante de Jesus. Então eu te pergunto, por que que ver o rosto de Jesus é tão glorioso? Por que que ver o rosto de Jesus é tão glorioso? Isso as pessoas não entendem isso, porque hoje o rosto de Jesus foi banalizado. Tem uma série na TV chamada The Chosen. O ator daquela série, o cara que faz Jesus, não recomendo essa série. O ator que faz Jesus, antes de fazer essa série, ele foi no cemitério conversar com um ator morto. Diz que foi no cemitério rezar junto com o morto. Ele ficou do lado do caixão lá, rezando junto com o morto, para o morto abençoar ele. Isso tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Isso tem alguma coisa a ver com Jesus ir para o cemitério rezar com o morto? Esse é o cara que acha que vai representar Jesus? Ele não é digno de representar Jesus. Ele não é digno de representar Jesus. Meus irmãos, por que que olhar para Jesus era tão glorioso? E a resposta está aqui no próximo ponto do nosso texto. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo...
Não, desculpe, verso 2. E eis que veio um leproso e o adorou. Vocês estão vendo que o leproso adorou Jesus? O leproso adorou Jesus. Por que esse leproso adorou Jesus? Quem é Jesus para ser adorado? Por exemplo, quando terminar esse culto, será que vocês podem vir até a mim, se ajoelhar na minha frente e me adorar? Será que eu posso me ajoelhar na frente do meu irmão Lucas, no final do culto, e dizer: eu te louvo, eu te adoro, meu Senhor e meu Salvador Lucas? Por que Jesus era adorado? Isso é respondido já no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Volte para Mateus 1. Vocês estão no capítulo 8, volte para o capítulo 1. No capítulo 1, Mateus explica quem é Jesus. Isso aí, Mateus 1 vai contar a história do nascimento de Jesus. E quando Jesus nasceu, o anjo Gabriel falou para José quem é Jesus. Olha só o que o anjo Gabriel, o que o anjo disse para... na verdade, não disse que é Gabriel. Quem apareceu para Gabriel foi... Gabriel apareceu para Maria. Para José, eu não sei se foi Gabriel. Mas vamos lá, é um anjo, tá? É um anjo. Verso 20, Mateus 1, 20. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então no verso 3 aí, 23, o anjo explica que esse bebê, esse Jesus que vai nascer no ventre da Virgem Maria, ele é Deus conosco. Ou seja, ele é o Deus eterno que se fez homem. Jesus é Deus conosco. Por isso que Jesus pode ser, não só pode, como deve ser adorado. O próprio Jesus ensinou isso no capítulo 4. Vamos para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 é a tentação de Jesus no deserto. Mateus 4, tentação de Jesus no deserto. O diabo tentou Jesus. Olha o que o diabo diz no verso 8, Mateus 4, 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então o diabo está dizendo: ó, eu vou te dar tudo o que você quiser, eu vou te dar todos os reinos do mundo, se você me adorar. O que Jesus diz? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Somente Deus pode ser adorado. Então, por que Jesus é adorado no capítulo 8? Pelo que nós vimos no capítulo 1, Jesus é Deus. Todo aquele que não adora Jesus como Deus, adora um ídolo. Então, voltando lá, Mateus 8, por que é um privilégio tão grande ver a face de Jesus? Porque ver a face de Jesus é ver a face de Deus. Quando Jesus sorria para você, era o Deus Todo-Poderoso sorrindo para você. Quando Jesus estendia a mão para você, era o Deus Todo-Poderoso estendendo a mão para você. Quando Jesus chorou, era Deus, o Deus Todo-Poderoso chorando. Ou seja, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que é um com o Pai e com o Espírito Santo, ele se fez homem. Ele se fez carne e osso, ele se fez sangue para habitar entre nós, para caminhar entre nós. Então vocês entendem o impacto
de quem estava próximo de Jesus e olhava nos seus olhos e via o seu rosto, aquela pessoa estava vendo Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você pense no impacto quando você vê uma pessoa amada. Pense no momento que seu filho nasceu. Pense no momento que sua filha nasceu. Pense no momento que você olhou para sua esposa no dia do casamento. Isso não é nada, nada comparado ao dia que você vai se encontrar com Jesus Cristo e você vai ver Ele como Ele é. Você vai olhar nos seus olhos, você vai ver o seu sorriso, você vai ver, este é o meu Criador. Este é aquele que me fez. E Ele se fez homem e habitou entre nós. Então esse leproso, ele pode ter passado a vida dele questionando por que eu sou leproso. E a lepra é uma doença, principalmente naquela época que não tinha tratamento, como nós temos hoje tratamentos. Naquela época, a pessoa era excluída da sociedade, porque é uma doença contagiosa. As pessoas não queriam conviver com ela, era uma vida muito triste. Mas veja que essa pessoa, com tamanha tristeza, ela recebeu naquele dia a maior bênção que alguém pode ter, que é conhecer Jesus Cristo pessoalmente. Você nunca recebeu essa bênção, você nunca viu o rosto de Jesus. Você nunca viu Jesus Cristo sorrir para você. Isso é uma bênção que você vai receber quando você chegar no céu. Quando você chegar no céu, você vai encontrá-lo. E uma das primeiras coisas que você vai falar quando chegar no céu é: não era como nas pinturas. Você vai ver o rosto dele e vai falar, realmente, é diferente. Ver o rosto de Jesus é um privilégio. É um privilégio, é uma bênção. E aí eu quero que você reflita no seguinte: assim como esses leprosos, esta lepra serviu para aproximá-los de Jesus, nós também. Nas nossas maiores dificuldades, nas nossas maiores tribulações, muitas vezes em nossas enfermidades, essas são a ocasião em que nós temos o encontro com Jesus. E muitas vezes o encontro com Jesus mais próximo, mais poderoso do que aqueles que não passaram pelo que nós passamos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados pelo seu decreto. Então, assim como a lepra desses homens, por mais triste, por mais devastador que era ter essa doença, este foi o meio que colocou este homem, este leproso, face a face com Jesus. E é assim que muitos de nós fomos colocados face a face com Jesus, em meio à tribulação, em meio às enfermidades, em meio às doenças. É isso que nos colocou face a face com o único que pode curar. Então, meus irmãos, por mais que as doenças sejam tristes, por mais que as tribulações nos deixem angustiados, não subestime o poder de Deus de usar até as piores coisas para te colocar face a face com as maiores bênçãos, com as maiores bem-aventuranças. Nos momentos mais tristes, é ali que nós temos o encontro com Jesus. E é ali que nós clamamos aquele que é o único que pode nos salvar. Eu nunca tive nenhuma doença de lepra. Eu não tenho nenhuma enfermidade grave e é assim que eu creio que eu vou morrer aos 110 anos de idade, cheio de saúde. Mas o privilégio que esse homem teve aqui,
Eu nunca tive. Eu só no céu que eu vou ter um encontro desses. Quando eu chegar no céu com 115, eu vou ter esse encontro, mas eu nunca tive até hoje. Olhe para os seus maiores momentos de angústia e entenda que talvez se não fosse ele, você não teria um encontro com Jesus. Talvez se não fosse eles, você nem se importaria com Jesus e você não conheceria o seu poder. Esses homens, então, adoram Jesus. Este homem, um leproso só, ele adora Jesus. E aqui nós aprendemos a adorar Jesus. Meus irmãos, adorar a Deus é a coisa mais importante que existe. Vocês precisam entender que adorar a Deus é a atividade humana mais importante do que existe. Não tem mais nada importante do que adorar a Deus. Todas as coisas têm a sua importância subordinada ao culto, à adoração a Deus. Eu quero voltar para o capítulo 4, onde Jesus mostra isso. Mateus 4, versos 7 a 9. Disse-lhe Jesus, Mateus 4, na verdade, é 8 e 9. É o que a gente leu antes. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então veja que o diabo, ele está oferecendo tudo. Todos os reinos do mundo e a glória deles. Não tem nada que fique de fora disso. Por que Jesus não pode aceitar? Por que Jesus não pode aceitar? Não é porque é errado Jesus ter os reinos do mundo, porque, na verdade, os reinos do mundo pertencem a Deus. E, na verdade, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o que o diabo oferece aqui, Jesus recebeu em sua ressurreição. Então, qual seria o problema de receber aqui? O problema é a condição. O problema não é naquilo que está sendo oferecido. O problema é que aquilo que é oferecido tem como condição roubar o culto a Deus. O ponto aqui, então, é que nada que macula a adoração a Deus, por maior, por mais glorioso, por mais sublime que seja, nada pode macular ou roubar o culto a Deus. Só Deus pode adorar. Não tem condição. Adorar a Deus é a coisa mais importante. Por isso é grave quando você passa os seus dias sem orar. Eu passei um dia inteiro sem orar. Foi só uns dias. Não é só um diazinho, não. É grave, dado o tamanho da glória de Deus. Olha só como que as pessoas com Deus relativizam. Vamos dizer o seguinte, ó. Você mora com sua esposa, você mora com seu marido. Se dentro de casa o seu marido passar o dia inteiro te ignorando sem responder o que você fala. Só um diazinho só. Aí você fala alguma coisa, fica quieto, te ignora, olha para o outro lado. Você não já fica chateado? Por que que as pessoas acham que podem passar o dia ignorando Deus e está tudo certo, se Deus é 1 milhão de vezes mais importante do que a nossa família? Quero que você me fale uma coisa. Quem é pai aí, foi só um diazinho que o teu filho te ignorou. Foi só o dia de hoje, ele te ignorou o dia inteiro, ficou sem falar com você. Se acordar amanhã bem, me responda com sinceridade. Então veja que quando a gente faz umas comparações dessa com o ser humano, já é estranho.
Mas por que que a gente acha normal ignorar a Deus? Muitas vezes nós ignoramos a Deus. Deus é digno de toda adoração e não há nada no mundo que seja mais importante que adorar a Deus. Nada. Não há nada no mundo mais importante do que adorar a Deus. Nós vemos isso em muitas passagens na Bíblia. Mas se você parar para pensar, a corrupção do culto a Deus, a corrupção da adoração, é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os pecados. Os homens afastam de seu Criador e, tendo se afastado do seu Criador, não há como permanecer íntegro, bom, justo ou moral. Não há justiça, moralidade, amor, verdade fora de Deus. Deus é digno de toda adoração. Essa passagem aqui também nos ensina sobre a importância da humildade da oração. Vamos para o verso 2. Eu quero mostrar aí, Mateus 8:2. Duas coisas aí. A importância da fé e da humildade na oração. Olha só o verso 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então veja em primeiro lugar que existe fé nele. Quando ele busca Deus, ele busca com fé. Como é que a gente sabe disso? Primeiro, como eu mostrei aí, havia uma grande multidão. Então ele não ficou acomodado. Jesus já vinha realizando muitos milagres. Se ele foi até Jesus, é porque ele cria que Jesus poderia realizar aquele milagre. Então, o ato de ir até Jesus já era um ato de fé, e a fé dele se mostra uma fé humilde. Ele diz: Senhor, se quiseres, se quiseres, se quiseres. Veja que ele não chega mandando. Tem pessoal que quer falar com Deus mandando. Eu não sei nem por que fala Senhor. Porque parece que eles acham que eles são o Senhor e Deus que é o servo deles. Não, ele chega diante de Deus com humildade. Senhor, primeiro gesto de humildade, ele está reconhecendo Jesus como Senhor. E ele condiciona a cura dele a Jesus querer. Faça-te a tua vontade. Mas eu sei, eu tenho fé, que se tu quiser, Senhor, eu posso ser limpo da lepra. Eu sei que é só o Senhor querer. Veja lado a lado, fé, humildade, se colocando no lugar, porque Jesus nessa altura aqui já tinha realizado muitos milagres. Volte no capítulo 4, final do capítulo 4. Capítulo 4, verso 24. Olha só o que fala de Jesus aí. Na verdade, vamos ler os versos 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam em todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, curava. Para aí. Então você vê aqui quanta gente Jesus curou, você viu aqui multidões, aí entra a bênção que eu falei antes. Olha só, quem estava doente era carregado até Jesus. Era levado até Jesus. Se fosse você normalzinho, não ia te carregar assim. A bênção, se eu fosse um lunático naquela época, eu ia ver Jesus. Se eu fosse um cego, pensa na bênção, você é cego. Que isso, pastor? É bênção ser cego? Não, não é que é bênção ser cego, mas a bênção de a primeira coisa que você enxerga
é Jesus. Quer uma bênção dessa? Então, Jesus curando toda essa multidão, voltando para o capítulo 8, você entende que o leproso, se ele fosse, se ele não fosse humilde, sabe como que ele ia chegar? E é assim que muitos encaram Deus hoje. Não, Jesus, você já curou todos esses aí, você é obrigado a curar a mim também. Não é se tu quiser, eu estou obrigado. Porque tu curou o outro lá. Como é que não vai me curar também? E aí se Jesus... E olha, se não curar é porque Deus é injusto. Se não curar é porque tu está tá errado. Tem gente que quer falar assim com Deus. Deixa eu dizer uma coisa, nem com teu pai e tua mãe tu tem que chegar pedindo nada assim. Nem com teu pai humano tu chega apontando o dedo dizendo obrigado, é isso. Se você quer receber recompensas de Deus, aprenda a se humilhar diante de Deus. Aprenda a ter fé e humildade. Aí você vai conhecer o poder de Deus. Não blasfeme contra Deus. Tenha essa fé, essa humildade. E aqui eu quero responder uma pergunta, uma dúvida que muitos têm em relação a esse tema aqui de cura. Tá? Em relação a esse tema de cura. É o seguinte. Todos os doentes que oram com fé, veja que eu falei que oram com fé. Todos os doentes que oram com fé serão curados? A pergunta. Todos os doentes que oram com fé serão curados? Responda na sua mente, não responda alto, para não correr o risco de responder errado e passar uma vergonhinha. Brincadeira. Mas eu estou desafiando você a responder essa pergunta. Todos que oram com fé serão curados? Bom, deixa eu te falar um pensamento, antes de responder, deixa eu falar um pensamento errado que alguns têm. O ser humano, ele gosta de ir pelos extremos. O ser humano gosta de ser extremado. Eu, como pastor, lido muito com isso. Tem gente que está no extremo do erro, aí fala, não, vou abandonar isso aqui. Aí vem para esse outro aqui, ó. E nunca consegue ser equilibrado. O Paulo fala, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então tem um pessoal que eles acham que Deus, ele é só material. Então Deus é tipo o seu gerente do banco. Vocês ligam para o gerente do banco para falar, e aí, como é que você está? Você está bem? Estou pensando em você aqui. Você não liga, você liga para o gerente do banco para pedir dinheiro. Não, eu quero um empréstimo, eu quero isso. Tem gente que Deus parece que é o gerente do banco que só fala com ele quando está querendo alguma coisa. Eu acho que tem gente que quando começa a orar, é tipo assim, aquele cara que diz que é teu amigo, mas é interesseiro e só te procura para tirar alguma vantagem. Tem gente que se relaciona assim com Deus. É tudo material. É tudo o que eu vou receber. Mas Jesus deixou claro, como que a gente aprendeu no Sermão do Monte, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, o primeiro lugar é, faça-te a tua vontade. Até o relacionamento humano saudável é assim. Você vê que eu estou usando comparações aqui com o relacionamento humano para mostrar, se com o homem já é assim, ainda mais com Deus. Então, como é que é um relacionamento humano saudável? Um relacionamento humano saudável, você se importa com o seu amigo, você se importa com a sua esposa, você se importa com a pessoa, aquela pessoa é importante para você. Não é só o que eu vou sair no lucro. Já pensou se você descobre que tua mulher só se casou com você pensando no lucro? Aí você pensa, comigo não tem esse risco, porque eu sou pobre. Mas você sabe que existem relacionamentos assim.
onde não existe um interesse pela pessoa. Então vamos entender que todo relacionamento saudável, seja de casamento, seja de amizade, você se importa com a pessoa, não é assim? Você se importa com a pessoa. Então, nós amamos a Deus. Essa é a base do nosso relacionamento com Deus. Nós amamos a Cristo. Quando eu vejo pessoas ofendendo a Cristo, eu me sinto ofendido. Quando eu vejo pessoas ofendendo a Deus, eu me sinto ofendido, porque é meu pai sendo ofendido. Porque eu amo a Deus. Agora, deixa eu te mostrar outro extremo, tá? O outro extremo são aqueles que não entendem que todo relacionamento saudável, ele inclui não somente uma consideração pela pessoa, mas todo relacionamento saudável inclui recompensas. E deixa eu te explicar qual é o sentido de recompensas que a Bíblia mostra de um relacionamento saudável. Bom, hoje que dia do mês é mesmo? É 13. Hoje, dia 13 de agosto, eu acordei de manhã e a minha filha ficou dando sorrisos para mim. Então isso é recompensador. E eu espero que em algum momento do dia alguém vai me dar um presente. Será que tem algum escondido aí? Mas pense no seguinte, eu tô falando em tom de brincadeira para vocês entenderem. Quando hoje, se um filho de Deus chegar com um presente, tem aqueles que vão chegar com desculpa, né? Pai, eu sei que você sabe que eu sou meio quebrado. Não, chega com um presentinho. Você não vai falar assim, o teu filho não vai falar, meu pai é interesseiro, porque ele só está interessado no presente. Não é isso. Dentro de relacionamento saudável, faz parte aquele presente, porque aquele presente, como o interesse que existe pelaquela pessoa, o presente faz parte de uma forma de demonstrar amor, uma forma de demonstrar carinho. Todo relacionamento é assim, nós fazemos coisas pelas pessoas para demonstrar carinho, amor e afeto. Nós damos coisas. Jesus ensinou que o Pai, Mateus capítulo 6, ele dá presentes, Mateus 7, ele dá presentes para os seus filhos. E quando é no contexto de um relacionamento saudável, faz parte. Você não fala assim, filho, é o seguinte, eu te amo muito. Eu te amo muito, muito, muito. Aí, filho, que bom, pai, eu também te amo. Então, como eu te amo tanto, eu não vou te dar nada. Eu não vou te dar nada, não vou te dar comida, não vou te dar presente nenhum, porque eu te amo tanto que eu não preciso. Não é assim. O relacionamento é o contrário. O relacionamento saudável existe recompensas. E é assim com Deus. Em que sentido, então, Deus nos recompensa? No sentido de que Ele nos ama e Ele ama nos dar coisas boas. Deus nos ama. Então, as recompensas de Deus não é no sentido do banqueiro, que não tem nada a ver contigo, só vai te dando dinheiro, dinheiro. É no sentido de um pai amoroso, como você que ama seu pai, ou você que ama sua mãe, que ama seus filhos e gosta de fazer coisas boas como parte daquele amor. Então, Deus tem prazer de nos abençoar como filhos, porque Ele nos ama. E é nesse contexto que nós devemos entender os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus é Jesus dando coisas boas para as pessoas, não como uma lógica de troca, de banco, mas como dentro da lógica do amor, do relacionamento que temos com Deus. Assim como em qualquer relacionamento, nós fazemos as coisas pelas pessoas, pelos nossos amigos. Assim Deus, muito mais Deus faz por nós. E aí eu vou responder a pergunta e depois eu vou explicar. Toda oração, eu já expliquei, eu estou explicando aqui então que quando Deus faz um milagre por alguém, é uma forma de Ele nos
mostrar que Ele nos ama. Toda oração feita com fé, todo enfermo, todo doente, que ora com fé, pedindo para ser curado, ele necessariamente será curado? E a resposta é sim. A resposta é sim. E algumas pessoas vão entender que não, porque elas vão pensar... tem uma coisa que muita gente diz assim, Jesus veio salvar só a nossa alma. Então, nosso corpo não interessa. Isso é contrariado pelo capítulo 17. Desculpe, capítulo 8, verso 17. Vamos ler do verso 14 em diante, mesmo capítulo. Capítulo 8, verso 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Vocês viram aí que Pedro é casado, né? A sogra de Pedro. Casado e sem brigas, porque Pedro levou Pedro para curar a sogra. E tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse, agora presta atenção. Jesus curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então você vê aí que a cura de doenças, você viu que aí essa passagem está falando de doenças físicas. A cura de doenças, segundo o profeta Isaías, faz parte da obra de Cristo na cruz. Essa enfermidade não é espiritual, porque ele está citando esse texto para falar de curas físicas. Então, a obra de Cristo na cruz inclui cura física, e isso, sendo uma obra de Cristo na cruz, é aplicado a todos que creem em Cristo. Agora eu vou te dizer onde está o erro, aonde está o erro de muitos que raciocinam assim. Tem muitas pessoas que pensam que se Deus garantiu uma bênção, então Ele vai dar essa bênção imediatamente. E aí que está o erro da questão. Em que sentido todos os que creem em Cristo e oram por cura necessariamente vão ser curados? Não no sentido de que necessariamente vão ser curados imediatamente, mas que necessariamente serão curados em algum momento. E aí eu quero dar um exemplo aqui do nosso irmão Arthur. Vocês sabem que o nosso irmão Arthur, ele faleceu. E alguns podem perguntar: o nosso irmão Arthur, ele faleceu. Então, essa bênção de Cristo na cruz. E a gente teve o falecimento da nossa irmã, avó do nosso querido Anael. Morreu com quantos anos mesmo? 89. E eu vou chegar no dobro. Então, faleceu também a nossa querida. A pergunta é, e essas pessoas, então? Aonde está a cura delas? Bom, você só vai achar que a cura não existe para elas se você tiver um pensamento imediatista. Porque eu sei que naquele grande dia, o Arthur há de levantar dos mortos com seu corpo plenamente curado. Aquela oração será atendida. Porque a vida eterna não é só a vida da alma. A vida eterna é a vida do corpo e também da alma. Todos os que viverão eternamente viverão sem doenças. E a única razão para vivermos eternamente sem doenças é porque Jesus morreu na cruz. Então, sim, eu
serei curado de toda e qualquer doença que eu tiver. E não há nada que vai impedir Jesus de me curar. Absolutamente nada. Eu só não sei quando. Pode ser nesta vida, ou pode ser na vinda de Cristo no juízo final. Mas de uma coisa você pode ter certeza. O nosso irmão não vai viver eternamente só numa alma. Ele vai ressuscitar com o corpo curado de todas as enfermidades. E isso será a resposta de oração da mãe dele, que disse: cura-o, Jesus. Cura-o. E ele vai curar. O problema é que nós temos pensamentos imediatistas. Nós queremos controlar o tempo de Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele cura não só a alma, mas também o corpo. E Ele cura agora, e Ele vai curar na eternidade, porque Ele nunca cessa de curar. Então, sim, a obra de Jesus na cruz não é somente morrendo pelo perdão de pecados. É morrendo pelo perdão de pecados e morrendo, como vocês viram aqui, por todas as enfermidades. E naquele grande dia, não haverá nenhum doente, ninguém que for doente na terra, que poderá dizer: Jesus não me curou. Os cegos, todos os cegos que creem em Jesus serão curados. Ou vão ser curados nesta vida, que é possível, a gente viu aqui, ou vão ser curados na eternidade. Porque que vão ter um corpo com olhos, isso eles vão ter. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, quando Jesus estava na cruz, e ele clamava ao Pai: salva-me, salva-me, salva-me. O Pai não ouviu? Pelo fato dele não sair da cruz imediatamente, quer dizer que o Pai não atendeu? Pelo contrário, o Pai o ressuscitou dos mortos e deu o nome a ele sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe oração com fé por cura que o justo, que o servo de Deus não seja atendido. Não existe, em absoluto. Eu estou falando sério, em absoluto não existe. A única dúvida que eu tenho é se vai ser daqui a 2 dias, daqui a 1 mês. Mas você tem que sempre orar com fé. Ore com fé com esses leprosos. E Jesus, ele é mais rápido. As pessoas ficam falando: Deus é demorado. Que demorado? Demorado é você para buscar Deus. A gente que demora para buscar Deus enrola, enrola, enrola. Deus é muito rápido. A questão é que Deus faz as coisas no momento que tem que ser feito. Você é tarde ou apressado. Deus é na hora certa. Tem gente que fala: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Que tarda, mas não falha o quê? A justiça de Deus vem na hora que tem que vir. Na hora exata que tem que vir. Então eu quero incentivar vocês. Você está com alguma enfermidade? Você tem que ter a fé desse leproso e falar para Deus: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Eu posso ser limpo. Tenha fé desses leprosos. Se você tiver fé, se você buscar Cristo, você vai ver as coisas acontecer mais rápido do que você imagina. Mais veloz do que você imagina. Creia que Deus é bom. Creia que Deus é amor. Creia que Deus quer atender as nossas orações. Então aqui nós vemos que a obra da salvação de Cristo, ela é completa. Ela inclui o corpo e ela inclui a alma. Ela inclui o perdão dos pecados, ela inclui a vida eterna nos 2 sentidos. Em todos os sentidos. Depois que tiver passado 500 anos de vida eterna, você vai ver como que o teu corpo vai continuar bem. Você vai ver
o poder do Cristo ressurreto, de nos ouvir tantas coisas. E aqui na Terra nós já experimentamos muitos desses milagres. Não é só quando for a vida eterna. Aqui na Terra nós já experimentamos muitos desses milagres. E a última coisa que eu vou falar é o seguinte: eu coloquei o título do sermão, Jesus maior do que Arão, e era para deixar uma curiosidade, porque até agora eu não falei de Arão e já estamos na reta final. E aí? Foi de propósito. Foi de propósito porque eu queria deixar uma curiosidade. Eu vou explicar agora. E, na verdade, esses assuntos nós vamos continuar explorando nas próximas semanas. Mas veja bem, no verso 4, disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, isso daí, algumas pessoas podem ter dúvida. Por que Jesus manda ele para o sacerdote? Porque que oferta é essa de Moisés e que testemunho é esse? É o seguinte: no Velho Testamento havia o santuário. E esse santuário só foi ser destruído quando Jesus veio ao mundo. Jesus profetiza isso depois. Mas até a vinda de Cristo, a adoração a Deus, o culto a Deus se centralizava no santuário que ficava nesse tempo aqui em Jerusalém. Então, 3 vezes ao ano, se você fosse um crente naquela época, você ia ter que viajar para Jerusalém 3 vezes ao ano. E lá em Jerusalém, você ia celebrar a Páscoa, você ia celebrar a festa dos tabernáculos, você ia celebrar a festa de Pentecostes, as principais festas. E nessas festas iam ser oferecidos sacrifícios de animais. Tudo isso tinha que ser feito antes de Jesus vir ao mundo. Você ia ter que viajar para o templo de Jerusalém, você ia ter que oferecer sacrifício de animal. Aí você pergunta, para que tudo isso? Todas essas coisas, a carta aos Hebreus, a gente vai explorar isso ao longo de nossa série. Todas essas coisas representavam e apontavam a obra de Jesus. Então, tudo que tinha lá no templo de Jerusalém representava a obra de Jesus. Então, por exemplo, quando eles sacrificavam um cordeiro na Páscoa, o que João Batista explicou? João Batista explicou: Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro lá da Páscoa representava Jesus, tanto que Jesus morreu na Páscoa, durante a festa da Páscoa. Então, aquele sacrifício representava o sacrifício de Jesus. E o que isso tem a ver com os leprosos? Tinha um grupo de pessoas, tinha outros, mas um dos grupos de pessoas que não podiam frequentar o culto do templo eram os leprosos. Se você fosse um leproso, você não poderia frequentar o culto do templo. Por que não? Porque era uma doença contagiosa. Tinha muita gente lá. E Deus proibiu os leprosos. Proibiu outras coisas também. Então, se esse cara aqui, ele era um leproso, ele não podia frequentar o templo. Então, chegava a festa da Páscoa, todo mundo lá comendo o sacrifício da Páscoa. E ele não. Porque ele tinha que viver afastado das pessoas. Imagina você ter que viver afastado por causa daquela doença. Porque ela é contagiosa, porque se você misturar, vai passar para todo mundo. Então não podia estar no meio das multidões. Então, no Velho Testamento, nesse contexto, o sacerdote ele tinha uma função. Não vou se aprofundar hoje. A gente vai se aprofundar em outros momentos. Mas o sacerdote, que eram os filhos de Arão, os filhos de Levi. Então lembra que Arão era o sacerdote no tempo de Moisés. Os sacerdotes, uma das funções dele era ver quem era leproso. Se vocês voltarem em Levíticos, vão ver isso. Eles checavam. Você chegou aqui, talvez tenha lepra, ele ia te analisar. Se você fosse leproso, ele ia declarar: você não pode participar do culto. E quando você melhorasse, caso você melhorasse, ele ia te analisar e falou: você pode participar.
Então, por que Jesus mandou esse leproso ir até o templo de Jerusalém, procurar um sacerdote como Arão, oferecer um sacrifício e dar testemunho? 2 motivos. Número 1, Jesus estava restaurando aquele homem ao culto. Vocês têm que entender que isso aqui é uma outra bênção. Ele está dizendo, agora você vai poder ir no culto. Agora você vai poder ir no local de adoração com todo mundo. Mais ou menos igual na época aí do Covid, né? A gente ficou meio isolado e falaram assim, agora pode voltar. Imagina esse homem aqui vivendo a vida assim. E a segunda mensagem aqui é, eu, Jesus, sou um sacerdote maior do que Arão. Maior do que os levitas de Jerusalém. Porque eu não somente declaro quem está limpo e quem está imundo. Eu limpo o leproso. Ou seja, eu não sou um mero símbolo. Eu não sou um sacerdote fazendo meros símbolos, coisas simbólicas. Eu sou a realidade. Se o sacerdote de Jerusalém ofereciam sacrifícios simbólicos, animais que eram símbolos, Jesus ofereceu o sacrifício verdadeiro. Se os sacerdotes representavam Jesus, aqui estava o Jesus verdadeiro. E se os sacerdotes meramente diziam, eu olhei para você e você não tem lepra. Agora chegou Jesus e diz, você tem lepra, mas eu te limpo. Eu te limpo. Jesus, portanto, é muito maior do que Arão. Ele é o sacerdote verdadeiro. Ele é o sacrifício verdadeiro. Ele não somente simboliza, ele é. Ele não somente simboliza o céu como o santuário simbolizava. Ele é o próprio santuário de Deus. E por isso, esse leproso, que por tanto tempo foi excluído da adoração do templo em Jerusalém, ele estava aqui diante de Emanuel, o templo verdadeiro, adorando aquele que não somente significa, mas aquele que é. Um templo muito maior, um sacerdócio muito maior, um sacrifício muito maior, por milagres muito maiores. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por aquele que é maior do que Arão, maior do que o templo de Jerusalém, aquele que cura todas as nossas enfermidades, tanto nesta vida, quanto no mundo vindouro. Aquele que morreu para que pudéssemos orar a Ele com fé, para que pudéssemos pedir livramento em todas as tribulações. Te damos graças, Senhor, porque não andamos mais em trevas, mas andamos na luz. E podemos confiar aquele que nos lava a nossa alma e que também ressuscitará o nosso corpo para a vida eterna. E quando esse mundo passar, Senhor, nós sabemos que mediante a vida de Cristo, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais pecado, porque tudo será curado e sarado por Jesus. Enquanto não chegamos lá, Senhor, continue a nos curar e a nos perdoar, até aquele dia em que seremos perfeitos. No nome de Cristo eu oro. Amém.